Até aqui, nessa trajetória, é, que a gente tentou fazer uma trajetória de contar um pouco como a política surgiu, como ela está se configurando. Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Sim, o ECA já prevê que você não faça discriminação de raça no atendimento. Então, pode, as famílias são atendidas no CRAS, nós já temos serviço de apoio às famílias imigrantes, as famílias são colocadas no Bolsa Família, no Cadastro Único, já recebem o Bolsa Família, desde que estejam dentro dos critérios do programa. As crianças já estão colocadas nos nossos serviços de proteção. Então, sim, não fazemos diferença. Não fazemos diferença de quem é exilado e de quem é refugiado, né? Não fazemos. Tudo bem, então? Podemos seguir? Então, assim, eu tentei... É claro que para uma tarde é muita informação, mas eu tentei desenhar uma linha, né, da política e contei para vocês que a gente tipificou os serviços em âmbito nacional. Mas aí nós vamos chegar em São Paulo, né? É a maior metrópole da América Latina. Ela é, né, de proporções estrondosas, perto de qualquer outra capital, né? Com um número de habitantes muito grande e um número de vulnerabilidades muito grandes. Aí o que acontece? A tipificação nacional, ela não foi suficiente para a capital. Então, São Paulo teve que escrever um documento nas normas da tipificação nacional, porém, para os serviços que nós tínhamos na cidade. Por quê? A gente já tinha serviços além do que foi pensado no nível nacional. Então, vou dar um exemplo que foge um pouco da temática da criança e do adolescente, mas que, ao mesmo tempo, abarca. Acolhimento para a população em situação de rua. A tipificação nacional previu um acolhimento para a população em situação de rua. Aí, nós, aqui em São Paulo, temos acolhimento para a população em situação de rua na categoria masculino, homem sozinho, mulher com criança, família, né? Então, idoso. Então, nós temos vários atendimentos que já superam a questão de atendimento para a população em situação de rua, né? Nós já fomos com várias modalidades. Então, a tipificação de São Paulo, ela mereceu uma portaria específica, que é a Portaria 46 SMADES de 2010. E ela, então, diz que os serviços socioassistenciais, né, que são esses serviços de proteção à criança, ao adolescente, à família, ao idoso, à pessoa com deficiência, eles vão compor a rede do SUAS, que é o Sistema Único do país, né? A SMADES, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, é o órgão responsável pelo comando único na cidade, conforme determina a LOAS, a lei. No caso, vocês devem ouvir, vão ouvir muito, a história do comando único, né? O comando único, ele quer dizer o seguinte, é um único órgão que comanda as ações da política de assistência social no município. Nossa, parece uma coisa muito lógica, né? Mas aí a gente lembra que a gente viveu a época em que a gente tinha a Secretaria de Assistência e o Fundo de Solidariedade, né? Então, o Comando Único prevê um único órgão, né? Então, na cidade de São Paulo, nós temos Comando Único. No estado de São Paulo, nós ainda temos municípios que não temos o Comando Único, porque temos a Secretaria de Assistência e o Fundo de Solidariedade, que é dirigido pela primeira-dama. Quando a gente está falando de política pública, então a gente não aceita o primeiro-damismo,
né? A gente defende o comando único como uma forma de que a gente tenha uma secretaria técnica operacionalizando uma política e não um órgão como os fundos de solidariedades comandados pelas primeiras damas, gerenciando ações de assistência. Lembra? A gente quebrou com isso em 1988, né? Então, mas na cidade a gente tem comando único, a gente não tem fundo de solidariedade. Então, é a secretaria que gerencia todos os serviços socioassistenciais de atendimento da família, criança, adolescente e idoso. Então, os serviços, né, que são chamados serviços socioassistenciais, eles são direcionados por categoria pessoal ou agregados, né? Pelo tipo de núcleo familiar, né? Então, a gente considera a situação de privação, a vulnerabilidade que aquela criança, aquele adolescente ou aquele núcleo familiar está passando, se ele é vítima de exploração, se ele é vítima de violência. Então, eles vão sendo agrupados por esses tipos, né? Se acontece uma exclusão pela questão da pobreza, se é uma questão de risco social, em que momento de ciclo de vida eles estão. Então, nós fomos tipificando os serviços, baseados na tipificação nacional, mas agrupando também pelas questões de exclusão, vulnerabilidade, como a gente está colocando aqui. Então, quando a gente fala, porque, né, eu tenho falado muito, a gente vai tipificando os serviços, tipificando. Então, eu trouxe ali uma informação. O que são os serviços tipificados? São os serviços no município de São Paulo que estão conveniados com a prefeitura, né? O termo convênio que eu estou usando agora é um termo já meio ultrapassado, porque nós estamos aí à base do MIROSC. Vocês já ouviram falar do MIROSC, o marco regulatório das organizações do terceiro setor, que a gente já apelidou de MIROSC, né? Então, a gente usa ainda hoje serviços conveniados. São serviços da sociedade civil que realizam parceria com a secretaria para executar o serviço. Então, lá na ponta, eu não tenho um serviço estatal, eu tenho um serviço conveniado. No entanto, ele é o braço do Estado lá no território, né? É como na educação, as 6, né, que são conveniadas. Na realidade da educação, as escolas são todas estatais, né? Elas são todas do poder público, do Estado, né? Nesse caso, do município, né? Então, são todas do poder estatal municipal. Então, o professor é contratado, é professor do município. No caso, a 6 é o convênio, não é? Algumas, né? Estou dando um exemplo para ficar fácil para vocês. Algumas já são diretas, não é isso? Então, mas vocês têm a presença da SEI. Na Secretaria de Assistência, nós temos 95% dos serviços conveniados na cidade e na realidade de São Paulo, né? A gente só tem estatal os serviços de referência. Os outros todos são conveniados, né? E a gente tem serviços que são chamados complementares ou municipalizados. Por quê? Como a gente veio fazendo essa trajetória, desenhando essa trajetória, reorganizando os serviços, tipificando, a gente veio fazendo isso, né? Vamos usar um português bem coloquial, trocando o pneu com o carro em movimento. Então, a gente tinha serviços que já funcionavam, e nós fomos organizando esses serviços para que eles se encaixassem na tipificação, né? A gente não falou, encerra o serviço, vamos abrir outro tipificado. Não, o serviço foi se adaptando às exigências da tipificação nacional e, no caso do município de São Paulo, a portaria 4647. E aí, alguns serviços
que tinham financiamento do Estado, financiamento da União, eles ainda se encontram sem serem contemplados pela tipificação. São serviços que têm uma formatação diferente do que está estabelecido. Então, eles ainda estão nessa categoria de complementares ou municipalizados, que é o processo de tipificação. Lá na frente, a gente espera que eles sejam fechados ou tipificados totalmente. Certo? Tudo bem? Eu vou dar daqui para frente. Eu vou contar um por um daqui a pouco. Só estou contando, e daqui a pouco vou falar de cada serviço. Então, lembra da proteção? Proteção básica e especial. A gente vai começar pela básica. Para aquele grupo de pessoas que convive no núcleo familiar, tem a família como referência, né? Lembra das mãos unidas? Tem seus vínculos preservados, mas está em situação de vulnerabilidade. O que pode ser essa situação de vulnerabilidade? Diversas situações, desde a falta de uma alimentação, desde a falta de alguém para ficar com a criança, ou alguém para ficar com o idoso. Então, os serviços da básica são vários e abarcam várias categorias. Aqui eu só recortei criança e adolescente, né? Mas a gente tem para idoso, para pessoas com deficiência, mas eu só recortei adolescente. Então, aqui, eu trouxe assim, o CRAS é o serviço estatal. Lembra que eu disse que a gente tem nas redes de proteção, a gente só tem os serviços de referência estatal. O restante dos serviços são conveniados. Então, aqui na básica, para criança e adolescente, a gente tem o CRAS, o CCA, o CJ, os serviços de convivência municipalizados, restaurante escola e CEDESP, que são os serviços da básica. E aí agora eu vou explicar um por um para vocês entenderem essa referência, essa contrapartida que a gente pode ter no caso da Secretaria de Educação com a gente, né? Que vocês vão entender para que tipo de serviço esse adolescente, essa criança pode ser encaminhado. Bom, o CRAS, que é onde eu trabalho, né? Minha chefe aí, que até veio me prestigiar, é uma unidade estatal. Cada território tem um CRAS. A cidade, ela é dividida em 32 supervisões de assistência social. Num passado recente, na gestão lá da Marta, nós, enquanto cidade e município, tentamos dividir a cidade de todos iguais, para todas as secretarias da mesma forma. Quem é bem mais antigo na educação lembra disso. Aí esse projeto não foi para frente, né? Dividiu as subprefeituras e todas as secretarias deveriam se dividir de acordo com a divisão da subprefeitura. Bom, foi uma experiência que não deu certo para algumas secretarias. Por exemplo, para a educação. A divisão de vocês é diferente da divisão do território da subprefeitura. A divisão da assistência é idêntica ao território da subprefeitura. Então, nós mantivemos a divisão da sub. Então, por exemplo, eu trabalho na Moca, a divisão da subprefeitura Moca é a mesma da supervisão de assistência social Moca. A supervisão de assistência social Moca, ela coordena todos os serviços da proteção básica e todos os serviços da proteção especial nesse território. E cada proteção tem um órgão estatal. Então, aqui começando pela básica, o órgão estatal que coordena os serviços da proteção básica é o CRAS. Né? Então, cada território tem um CRAS. Como vocês têm uma divisão diferente do chão da regional, provavelmente tem escola que, às vezes, se referencia com 2 CRAS. Por exemplo, Vila Prudente e Sapopemba, né? Ipiranga e Jabaquara, né? Mas, então, você tem lá o CRAS de Itaquera e o CRAS de Aricanduva.
A nossa política pretende que nós temos 52 CRAS na cidade. Então, o CRAS, dentro da região, a gente tem SAS que tem 2 CRAS, 3 CRAS. Porque o CRAS é o órgão que ele deve estar localizado nos setores de maior vulnerabilidade. Então, vamos pegar, por exemplo, Itaquera. Então, ele pode ter um CRAS aqui em Itaquera, outro lá na divisa com Cidade Tiradentes. Então, ele vai localizar as vulnerabilidades e o CRAS vai se posicionar próximo a esses setores de vulnerabilidade. Então, vocês vão se relacionar com vários CRAS. É importante que, quando vocês precisam de algum serviço, saibam qual é o CRAS para encaminhar, para evitar que a criança, mas que a mãe, que a família, fique indo de lá para cá, porque a gente atende por território, né? A gente responde pelos serviços do seu território. Então, não adianta eu receber, se eu estou em Itaquera, uma criança que é do território de Aricanduva, que eu não vou conseguir resolver o problema lá nos serviços de Aricanduva, certo? Então, o órgão estatal é o CRAS, a gente fala que ele é a porta de entrada do Sistema Único. É pelo CRAS que as famílias vão ter acesso aos serviços, ao atendimento, aos benefícios. É a porta de entrada. Pretende-se, no futuro, que todas as famílias atendidas estejam cadastradas numa coisa que a gente chama CAD único, que vocês também já conhecem. É que vocês conhecem assim, vai no CRAS fazer o Bolsa Família. Não é o Bolsa Família que a família faz, ela faz o CAD único. É um caderno único que pretende cadastrar todas as famílias atendidas pela política de assistência. No entanto, quando ela faz o CAD único, ela já vai ter direito ou não ao Bolsa Família, direito ou não ao BPC. Então, é um cadastro único, né? Residencial. Residencial. Então, quem são os usuários que a gente atende? As pessoas ou as famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal, certo? Que habitam no território de abrangência do CRAS, né? Então, a gente trabalha por território. O objetivo geral do CRAS é prevenir situações que ocorram situações de vulnerabilidade e risco. A proteção básica ela tem um caráter preventivo, né? Lembra lá do guarda-chuvinha da proteção? Preventivo, né? Então, nós estamos atuando na prevenção. Então, a gente quer trabalhar com a criança, desenvolver serviços que potencialize e que preservem os vínculos familiares, né? Para que essa família, esse núcleo familiar, consiga manter seus vínculos preservados, né? E também ampliar o acesso aos serviços daquele núcleo, né? E consequentemente, ampliar os direitos. Quando você amplia acesso, você amplia direitos, né? Fazer com que aquela família que não conhecia um direito passe a conhecer e poder reivindicar aquele direito. Ligado ao CRAS, nós temos o Centro para Crianças e Adolescentes, que é o CCA. Acho que é o serviço mais famoso e que vocês têm mais relação, né? Que a gente fala que ele funciona na contrapartida da escola. Então, a criança vai de manhã para a escola e de tarde vai para o CCA. Vai de manhã para o CCA e de tarde para a escola, né? O CCA, ele tem duas modalidades. Ele tem para crianças de 6 a 11 anos e 11 meses e para adolescentes de 12 a 14 anos e 11 meses. Às vezes, nós temos serviços que atendem a criança de 6 a 14 e 11 meses, mas eles são separados por modalidades, né? São
os usuários são crianças e adolescentes de famílias, né, que vão ao CRAS, que buscam o serviço, famílias em situação de vulnerabilidade, famílias que recebem programas de transferência de renda, Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovem, né, que estão no CRAS, famílias, por exemplo, crianças que são reconduzidas para a família depois de terem sido abrigadas pelo poder público. Então, são crianças e adolescentes, e o trabalho do CCA é exatamente o de fortalecimento de vínculos, né? Fortalecimento de vínculos familiares e fortalecimento da família. Na medida em que ela trabalha com o adolescente, essa mãe, esse pai, essa avó, esse tio, esse grupo familiar pode se estruturar de uma outra forma para também poder exercer sua proteção a essa criança. Tudo bem? BPC é benefício de prestação continuada. Lembra lá, é o LOAS do idoso, LOAS, que a gente... É o benefício que está na LOAS. É um salário mínimo para idosos a partir de 65 anos, com renda mensal per capita de 1/4 do salário mínimo. Ou um salário mínimo para pessoa com deficiente, com renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Então, é um benefício que está previsto na LOAS de 93, e ele é acessado via Previdência. A criança, por exemplo, se for uma criança com deficiência, ela vai fazer o cadastro único no CRAS, vai receber o número do NIS e depois ela vai entrar na Previdência com a solicitação do benefício. Aí lá ela vai passar por perícia médica e lá vai ser deliberado o benefício ou não. Como é um benefício da LOAS, lembra, ele é não contributivo. Então, por exemplo, idosos que não pagaram o INSS, a Previdência, ou que pagaram durante uma parte e depois pararam de pagar, ou que trabalharam na roça, como a gente fala, né? 65 anos, aí ele vai ter direito ao benefício, desde que ele comprove, declare que ele, na família, tem uma renda mensal por pessoa menor que 1/4 do salário mínimo. Não é que não pode ter renda. A renda tem que ser menor do que 1/4, que dá R$ 237 por pessoa. No momento, não. Um dos deficientes pode conseguir, né? Porque vai passar na perícia. A lei prevê, assim, 2 idosos já conseguem ter o benefício. Agora, 2 deficientes, não. A gente ainda está lutando para... Por causa da renda, o benefício vai entrar na configuração da renda. Só um conseguiria a princípio, por quê? Quando for fazer a renda, depois vai ter... Um tem o benefício, certo? R$ 830. Vou fazer uma conta redonda. Aí o outro é o casal. Se você juntar, dividir 805, vai dar 415, passou de 234. Então, é considerado que ele tem uma renda superior. A nossa briga, a nossa luta é que o benefício não seja considerado renda na hora de você compor a renda junto à Previdência, que o benefício não entre como renda. Então, na questão do idoso, nós já conseguimos. Da pessoa com deficiência, ainda não. No entanto, dado a situação do país, eu acho que a gente ainda vai alguns anos brigando por isso. Mas existe uma luta nesse sentido, de que 2 idosos, um idoso e um deficiente, 2 deficientes possam receber. Uhum.
Aham, sim. E aí, em contrapartida, ele também não consegue acessar o BPC, o Bolsa Família, porque quando um recebe o benefício, a renda da família passa a ser maior do que o benefício do Bolsa também. Aí ele fica sem o benefício do Bolsa. Se ele recebia, o Bolsa é cortado. É, de uma situação difícil. Nós estamos tentando. Hã? O Bolsa Família é R$ 85 por família, R$ 32 por criança e 42 por adolescente. Só um minutinho, Conceição. Assim, está sendo transmitido online. Se você não falar no microfone, tua voz não aparece. Ah, desculpe. Pode ser? Tá. Eu te ajudo. Eu vou tentar desmarar. Só para tirar uma dúvida. O meu sobrinho ele tem hidrocefalia, faz tratamento na ACD. Em casa, a minha irmã mora no mesmo quintal que o meu pai. Meu pai é o salário mínimo de aposentado. O ano passado ficaram desempregados meu cunhado e a minha irmã. Só que o meu cunhado ele recebia o seguro-desemprego, por isso eles não alcançaram para ter esse benefício. É assim mesmo? É assim mesmo. A renda, quando todos os benefícios são considerados a renda no momento da declaração da família. Então, depois nós podemos até conversar pessoalmente, mas assim, se a família mora no mesmo teto, não no mesmo quintal, no mesmo teto, a renda daquela família vai ser considerada. Se ele estava recebendo auxílio-desemprego, no momento que cessou esse benefício, então ele tem que voltar lá no CRAS de referência, no posto do cadastro, do CadÚnico, e fazer a atualização do cadastro, porque aí ele vai levar a carteira, a cadastradora vai ver que cessou o auxílio-desemprego e aí ele vai declarar a renda é declaratória. Então, ele precisa voltar lá e atualizar, senão ele nunca vai conseguir. Sempre vai constar que ele tem uma renda maior do que a permitida. Então, vamos continuando aqui. Então, tudo bem o CCA? Qual que é o objetivo do CCA? Então, pode virar. O objetivo é proteger a criança, né, oferecer proteção à criança e ao adolescente, na faixa que ele atende, né, por meio de desenvolvimento das potencialidades. Né? O CCA é um espaço lúdico para a criança. Né? Não é uma continuação da escola, não é um reforço escolar. Né? É um espaço onde a criança vai aprender, vai brincar, vai desenvolver atividades esportivas, atividades culturais. Nós já tivemos uma época em que a gente fazia uma contrapartida, ajudava a fazer a lição da escola. Hoje a gente não tem mais esse objetivo. O objetivo é de que essa criança se empodere das suas potencialidades, né? Para que ela possa ter experiências que a gente chama de experiências favorecedoras, né, da sua formação enquanto cidadão. Tudo bem? Podemos seguir? Bom, depois nós temos o Centro para a Juventude, que são usuários, né, são adolescentes de 15 a 17 anos e 11 meses. Aquele fora da escola ficou em vermelho, mas é que nós comemos bola, não faz parte da tipificação. Ele é adolescentes de 15 a 17 anos. Quais são esses adolescentes? Os que estão fora da escola, né? Os que estão egressos de programa de erradicação de trabalho infantil, aqueles que vêm de programas de combate à violência, os que estão, de novo, de famílias beneficiárias, né? Dos benefícios de transferência de renda do governo, crianças com deficiência, adolescentes com deficiência, desculpe, e todos eles em situação de risco ou vulnerabilidade. Né? Nós temos o CJ, né? Temos poucos já na cidade,
porque estamos adaptando a terminologia do CCA e do CEDESP, que é o serviço que vem depois na sequência, né? Pode ir. O objetivo do CJ é o mesmo do CCA, né? Que é fornecer proteção social. O objetivo de todos os serviços da assistência é oferecer proteção social, né? É maximizar suas potencialidades, é despertar o seu exercício de cidadania, é fazer com que o adolescente e a criança se perceba como cidadão, perceba que ele tenha direitos, perceba que existe um programa de proteção. Então, esse é um objetivo de todos os serviços, né? Esse serviço, no caso, tem parceria com outras secretarias, quando você disse na parte do esporte? Então, todos os serviços, eles vão fazer a intersetorialidade. Então, se o serviço não está numa região que ele não tem, por exemplo, nenhum tipo de acesso a esportes, assim, a gente tem uma grade de atividades. Alguns serviços, eles têm uma estrutura muito grande. Então, eles já têm quadra, né? Outros utilizam os serviços de outra secretaria. O que vai acontecer com o serviço da proteção básica? Cada serviço vai fazer uma parceria no território. E, com isso, a gente vai tecendo uma coisa que a gente fala a rede de serviços. Então, o CCA tem uma parceria com o CJ, que tem uma parceria com o clube ali o Clube Escola, que tem uma parceria com a questão, por exemplo, um clube, um SENAC, um SESC, eles vão fazendo parcerias para propiciar que as crianças e os adolescentes façam as atividades em outros locais, não só no local do serviço. Então, a gente vai criando uma rede muito grande, né? A própria escola é uma parceira do CCA e do CJ, na medida em que você está no contraturno, né? A gente tem por hábito, em muitos casos, daquelas crianças, aqueles adolescentes que têm problemas, que têm vulnerabilidades mais agudas, de sentar com a direção da escola, de discutir a problemática daquela família, daquela criança, e tentar desenvolver um trabalho, um plano para aquela família, para aquele adolescente, para que a gente tente com que ele saia daquela vulnerabilidade, para que aquela família se empodere um pouco mais da sua condição de protetiva daquele adolescente, né? Então, a gente tenta fazer essa conversa com os órgãos de defesa e com a própria escola, né? Então, os serviços que estão instalados na básica, eles têm essa cara de que nós estamos aqui para fortalecer a família. Então, eles fazem essa ponte com outros serviços, desde que nós tenhamos no território, né? Então, eu posso falar, por exemplo, no Tatuapé, é fácil você ter uma ponte com a biblioteca, com o CDM que está lá, com o teatro. Talvez não tenha isso lá em Cidade Tiradentes, em Marcilac, porque eu não tenho a biblioteca, eu não tenho teatro, né? Mas, na verba dos serviços, existem algumas... No dinheiro, né, no que a prefeitura custeia para o serviço, existe uma parte para atividades que, por exemplo, o serviço pode propiciar, alugar um ônibus para levar num clube, para fazer essa ponte, caso não tenha no território, né? Bom, o CEDESP, que foi o que eu falei, são os 3, né, serviços que vão cobrir a faixa da adolescência. Ele já é para jovens e adultos a partir dos 15 anos e até 59. No caso aqui, nós estamos recortando a parte do adolescente, né? Então, são serviços que vão atender as mesmas tipificações, né? Usuários jovens e adultos, pertencente a famílias beneficiárias de programa,
em situação de vulnerabilidade e risco. Aqui já atende convivência de violência ou negligência. O CCA também atende, mas em menor número, né? Fora da escola ou com defasagem escolar, superior a 2 anos. No CCA, a gente já quer a contrapartida da criança na escola. Se ela não estiver, a gente faz todo um trabalho para que a criança vá na escola. Aqui a gente já está falando de um jovem, um adulto, que às vezes já abandonou a escola, né? Podemos atender também crianças que estão em situação de acolhimento, né? Estão acolhidas em outros serviços e frequentam o CEDESP, porque ele tem um lado de formação profissional, né? Podemos atender crianças em situação de rua. Então, a margem de atendimento do CEDESP é maior, porque estamos tratando do adolescente a partir de 15 anos. Né? Pode ir. O objetivo do CEDESP, ele, além de ofertar proteção social, né, que é a nossa marca, é de fazer uma formação da criança, do adolescente, para o mercado de trabalho. Então, nós temos cursos formativos no CEDESP, de formação profissional, né? Então, vai preparar esse adolescente para quê? Para o mundo do trabalho. Esse serviço ele vai capacitar os adolescentes em várias frentes de trabalho. Então, nós temos CEDESP que tem cursos de hotelaria, CEDESP que tem cursos de computação, CEDESP que tem cursos de práticas de administração, práticas de escritório. Então, gastronômicas também, aí já é o restaurante escola, ele vem na sequência aqui. Mas temos também padaria, então nós vamos capacitando esse jovem, né, que muitas vezes já abandonou a escola, para o mundo do trabalho. Né? E alguns CEDESP, eles têm uma parceria, eles fazem a intersetorialidade aí já com o mercado econômico. Então, por exemplo, faz o curso de hotelaria, mas faz a intersetorialidade com o mercado, com os hotéis, e esse adolescente, esse quase adulto, se forma e já é empregado na rede hoteleira. Então, tem esse serviço, essa ponte, que faz com que ele seja bastante disputado na cidade. Né? Pode. O restaurante escola. Aí nós temos um restaurante escola que funciona aqui na Câmara. É um projeto da secretaria, né? Como ele já diz, é um restaurante escola. Adolescentes de 17 a 21 anos. Né? O curso ele demora, em média, 6 meses. E o objetivo é que esses adolescentes eles sejam formados e tenham suas habilidades desenvolvidas na área da gastronomia e em todas as funções de um restaurante. Né? E aqui também se tem uma parceria com a intersetorialidade, se faz com o mercado econômico, na medida em que muitos daqui saem já para trabalhar em restaurantes da Grande São Paulo. Né? Faz a colocação profissional desse restaurante. No caso aqui, o restaurante escola, ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 5, e é o restaurante que serve a refeição para os vereadores. É o restaurante pago aqui dentro da Câmara. Né? A comida é boa? É boa. Ele disse que é bom. Né? E é uma experiência inovadora, porque, como a gente falou, o restaurante é aberto ao público. Né? Porque, por exemplo, no CEDESP, a parte hoteleira, a parte administrativa, é um curso, é interno. Né? Você até faz estágio, né? Depois você é colocado, mas o restaurante escola não, é na prática. Né? Diariamente são servidas as refeições. De que forma é divulgado o acesso a essa formação para os alunos da rede pública de São Paulo?
Nesses centros de acolhimento, não sei se já separaram, tem alguns que atendem bebês até os 17 anos, 11 meses e 30 dias. Já houve a separação ou qual o motivo de mantê-los todos juntos? Isso não criaria problemas no desenvolvimento ou até no comportamento de alguns? Os centros de acolhimento, ainda não falei, quando eu chegar lá eu te respondo, tudo bem? Agora, assim, o restaurante escola, assim, todos os serviços da secretaria, eles são divulgados no território, na página da secretaria, nas conferências, nos cursos, né, nas parcerias. Então, não sei se, porque assim, o restaurante aqui, escola, ele pertence à SACE. Então, provavelmente, a SACE deva fazer uma divulgação nos parceiros da SE. Né? No caso do restaurante escola, ele é um pouco atípico. Ele não atende só os moradores da SE, ele atende os moradores da cidade toda. Então, é divulgado na página da secretaria, quando abrem as inscrições, é divulgado nos eventos, dessa forma que é divulgado. A nossa secretaria, ela tem muito atendimento e eu poderia me atrever a dizer que nós temos pouca divulgação do que a gente faz. Né? Nem os nossos parceiros no território, às vezes, conhecem todos os serviços que são executados pela assistência. Porque nós somos uma política nova. Né? Nós nascemos enquanto política em 88. Né? Então, isso aqui hoje, por exemplo, é uma oportunidade que a gente tem para estar aqui falando para a cidade como um todo e contando dos nossos serviços. No território, no CRAS, a gente tem uma política de construção da rede. Então, por exemplo, o que o CRAS faz? Vai até a escola e vai tecendo essa rede no território. Vai até aquela ONG que não tem convênio, vai até o posto de saúde, e nessa parceria vai divulgando os serviços. Né? No serviço anterior, o CEDESP, nós também atendemos fora do território. Ele não atende só o território, porque ele já é um profissionalizante. Né? Silvinha, põe aquela que tem o serviço para eu falar do número. Aquela primeira, do CRAS, das figurinhas. Então, aqui a gente começou com essa página, olha lá, CCA, na cidade, nós temos 489 unidades e nós atendemos 72.380 crianças e adolescentes. CJ, nós temos 88 unidades na cidade e atendemos 9.790 adolescentes. Restaurante escola, na Câmara, nós temos um e atendemos a cada 6 meses 60 jovens. CEDESP, nós temos 41 nas cidades e atendemos 7.140. E serviços de convivência municipalizados, que a gente vai falar agora na sequência, a gente tem 11 unidades na cidade e atende 8.220 adolescentes. Tá? Os números. Pode ir, Silvia. Então, serviços de convivência municipalizado, que você tinha perguntado, né? Então, serviços de convivência municipalizados, vamos lembrar que aquele serviço que ainda não entrou, não se encaixou na tipificação. De alguma forma, ele é diferente daqueles padrões que a gente estabeleceu em âmbito nacional e depois no município, através da portaria. Então, o que nós temos na escola é Clube da Turma e Leide das Neves, que é um serviço, é praticamente um CCA. Ele trabalha no contraturno escolar, só que ele tem algumas características nas atividades que ele não se encaixou na tipificação ainda. Enturmando o Circo Escola, que é um serviço que desenvolve no contraturno escolar, mas o lúdico, a educação é em relação à arte circense. Então, as crianças aprendem a arte circense.
SOS Bombeiros no Resgate da Cidadania, que é um outro serviço que também no contraturno escolar seria um CCA, mas ele se dá num espaço de convivência dentro dos quartéis do Corpo de Bombeiro da cidade, onde a criança vai aprender a questão de primeiros socorros, a questão do manejo lá dos bombeiros, e convivendo e aprendendo, que também é com atividades esportivas, lúdicas. São serviços ainda que não foram tipificados, mas estão nesse caminho, certo? Tudo bem, a básica? São esses os serviços da básica, tudo bem? Agora nós vamos passar para a especial. Vamos entendendo, né, que a gente já explicou, que a básica, as crianças pertencem ao núcleo familiar, têm seus vínculos familiares, vão para o serviço, de noite vão dormir em casa, né? Ficam em casa, moram com as suas famílias, né? E agora nós vamos passar para os de proteção especial, de média e alta complexidade. Depois, no final, eu volto para falar dos números, né? Mas, da mesma forma, para trabalhar com a proteção especial, a gente tem um órgão estatal, que é o CREAS, né? E depois todos os serviços conveniados. Pode ir. Então, o CREAS é o serviço de referência especializado de assistência social. O CRAS atende a proteção básica, o CREAS a proteção especial. É a mesma função de organizar os serviços, de atender as pessoas nas suas vulnerabilidades. Então, se nós temos um caso de uma mulher que é vítima de violência, ela será atendida no CREAS, né? Porque ela já tem uma violência, ela já é vítima da violência, ela já não necessita de uma proteção básica, ela necessita de um tipo de proteção diferenciada, porque ela já tem sua vulnerabilidade já diferente de uma família que não sofreu aquele tipo de violência. Se você tem uma criança vítima de violência, ela vai ser atendida pelo CREAS. Um idoso, pelo CREAS. Uma criança em situação de rua, um adolescente em situação de rua, todas essas vulnerabilidades que estão agravadas serão atendidas pelo CREAS, né? Bom, os serviços que estão vinculados ao CREAS. Quando a gente pensou no CREAS, a gente pensou assim, olha, a proteção básica, então você precisa de um CRAS. 2 assistentes sociais, um psicólogo, um pedagogo, administrativo, dá conta de atender a família. Mas para atender uma família que foi vítima de violência, então nós precisamos de um advogado que diga, olha, a senhora vai para a delegacia, a criança não pode, né? Precisamos de um advogado. Precisamos de um psicólogo, que esse psicólogo possa atender essa família, encaminhar para um núcleo, para, né, estudar de que forma aquela violência afetou as relações. Então, nós pensamos num CREAS que tivesse um advogado, que tivesse um psicólogo, assistentes sociais, advogado, psicólogo, tal. Aí, por uma série de legislações no município, a gente não tem advogado no órgão estatal. Então, criou-se um serviço para funcionar dentro do CREAS. Então, dentro do órgão estatal CREAS, a gente tem um serviço que chama NPJ, Núcleo de Proteção Jurídico, Social e Apoio Psicológico. Por quê? É um serviço conveniado, funciona dentro da estatal, porque aí nós conseguimos contratar o advogado e a psicóloga para fazer o atendimento da família. Então, é o mesmo atendimento quase do CREAS, no entanto, temos o advogado e o psicólogo. Então, hoje, como estão estabelecidos os serviços? O CREAS faz a supervisão dos serviços e o NPJ faz o atendimento direto da população. E o NPJ é supervisionado pela chefia do CREAS. Né? Então, é um serviço que está dentro para suprir uma lacuna da falta
que seria da falta do advogado e do psicólogo, né? Isso em linhas muito simples, né? Mas para a gente entender. Então, quando uma criança vítima de violência vai ser atendida, ela será atendida pelo NPJ, dentro das dependências do CREAS, pelo serviço NPJ, né? O objetivo, né, como eu já falei, que é promover proteção à criança, e ele vai assegurar que essa criança tenha um atendimento especializado, principalmente na área jurídica e na área psicológica, né? Que as famílias possam ser orientadas e acompanhadas. Então, se uma mulher chega, por exemplo, foi vítima de violência, o advogado pode acompanhar até a delegacia para ela registrar a queixa. Se há uma audiência no fórum, o advogado pode acompanhar na audiência no fórum. A psicóloga não faz o atendimento lá, mas ela acompanha para encaminhar para clínicas, para parceiros, faculdades, universidades que têm os núcleos de psicologia para o atendimento, ela acompanha a família, acompanha o adolescente e a família na vara da infância, da criança e adolescente, quando vai ter aquela audiência concentrada. Então, é esse serviço que faz esse acompanhamento. Tudo bem? Outro serviço, Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência. Então, veja, estamos falando da proteção especial, pessoas já com vulnerabilidades, né? Então, aqui, falando da pessoa com deficiência. Esse serviço, ele tem vários tipos, né? Várias modalidades. Então, olha lá, núcleo, deficiência 1, para crianças de 0 a 6 anos. Deficiência 2, de 7 a 14. Deficiência 3, a partir de 15. Né? Ele atende pessoas, né, que estão com seus direitos violados pela questão da deficiência. Então, o serviço vai procurar atender de forma que essas crianças possam ter seus direitos garantidos e prevenir a institucionalização daquela criança, né? A internação, né? Quando a gente fala institucionalização, é a internação. Ele não é um serviço de internação, ele ainda é um serviço para aquela criança, aquele adolescente que tem a família como referência, né? Apesar de que os vínculos estão fragilizados na medida em que se tem a criança com deficiência. Então, na prevenção da institucionalização, né? Uma das coisas que o serviço também trabalha é promover a inclusão social, né? E quando você promove a inclusão social, você está prevenindo a segregação dessa criança por conta da deficiência, né? Outro serviço, serviço de medidas socioeducativas em meio aberto. Como eu falei, a gente gosta de siglas, né? MCMA. Então, é mais fácil falar, o menino veio do MCE, do que falar, o menino veio do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Então, é aquele serviço que acompanha os adolescentes de 12 a 18 anos, incompletos, e que estão cumprindo as medidas, né, socioeducativas de liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. Como, às vezes, nós temos medidas de liberdade assistida e prestação de serviço, principalmente, que ultrapassam a faixa de 18 anos, então, ele, excepcionalmente, ele pode atender esse adolescente, entre aspas, até 21, porque ele acompanha. Então, o serviço consiste no quê? É uma equipe técnica que acompanha o adolescente. Então, faz a ponte com a escola, faz a intersetorialidade com a escola. Olha, ele está indo, está cumprindo a medida. Faz a intersetorialidade com o quê? Aonde o menino está cumprindo a prestação de serviço.
para saber se ele está cumprindo a prestação. Faz a intersetorialidade com a vara da criança, na medida em que existem as audiências, onde o adolescente tem que se apresentar para o juiz ou juíza saber se ele cumpriu a medida. Então, é o serviço que acompanha a família e o adolescente, né? Faz a conversa entre a família, com a família, da explicação, da elucidação da medida, né? Da necessidade do adolescente cumprir, da necessidade dessa mãe se comprometer nesse cumprimento, né? Esse serviço. Acho que pode ir, que eu já falei tudo. Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, SAICA, que é o que ele perguntou, que são os antigos abrigos, né? A criança está no abrigo, hoje ela está no SAICA, né? Então, aí nós temos a modalidade de 0 a 6 anos e 11 meses e de 0 a 17 anos. Então, nós temos os dois. Por quê? Porque se preserva a família. Então, se eu tenho que acolher uma família de um adolescente de 14, um bebê de 3 meses e um de 10, eu não posso separar por faixa etária. Então, por isso que eu tenho serviços que acolhem as crianças de 0 até 17 anos e 11 meses, na perspectiva de que a gente tem que manter o núcleo familiar, né? Os serviços, eles são montados e procuram ter as crianças e os vínculos familiares. Então, por exemplo, eu tenho 20 vagas. Se eu tenho uma criança que a família é composta de 5 que vão ser abrigados, eu tenho que ter a vaga para os 5. A ideia não é separar. Em alguns casos, pode acontecer a separação, mas na imediata ação, você deve agregar a família e não separar. O serviço é para fortalecimento dos vínculos da família e não para segregação, né? É sempre feito o acolhimento, sempre que possível, próximo à residência da mãe, ou, no caso em que é determinado pelo juízo que não seja próximo, aí é seguido a ordem judicial. Mas num acolhimento, que vamos dizer assim, normal, ele é feito próximo da residência da mãe, para justamente facilitar a manutenção dos vínculos, né? Isso aqui é um serviço de alta complexidade, né? De alta vulnerabilidade, onde os vínculos estão praticamente rompidos. Então, o serviço ele vai ter esse trabalho de trazer a família para o convívio dessa criança, de ir liberando essa criança e esse adolescente para o convívio, se assim a situação permitir, né? É claro que se for uma criança que é vítima de maus tratos, ela vai ser acompanhada diferentemente de uma outra criança que não tem o componente da violência por parte da família. Então, o serviço é que vai fazer essa aproximação com a família nuclear, né? O objetivo maior dele é que essa criança, se possível, retorne para a família de origem e não seja institucionalizada, né? Então, ele é um acolhimento que a gente diz que é provisório e excepcional, porque, como vocês já estudaram o ECA, não é objetivo da legislação acolher e separar a criança da mãe, né? Uma coisa importante que o ECA trouxe é que a gente hoje não abriga a criança pela questão da pobreza, né? O fato da criança ser pobre, da família ser pobre, não é um indicativo para que o juiz retire a criança da mãe, do convívio familiar, né? Então, é por isso que ele é provisório e excepcional, né? E é um serviço que é uma medida de proteção, né, para essa criança, porque ela se encontra em situação de risco pessoal. O objetivo dele é acolher e garantir proteção integral. Então, como é abrigamento, é 24 horas, né? A criança está, vamos dizer, internada. Nessa modalidade de SAICA, né, que são o Serviço de Acolhimento Integral, agora na cidade a gente tem a implantação de casalares,
que são serviços menores. Aqui nós temos SAICA para 20 crianças, são 20 crianças com uma equipe. Então, nós temos o assistente social, nós temos o cuidador, o gerente, e agora nós vamos para uma modalidade de casa-lar, que serão 10 crianças com uma cuidadora. Nós já temos 6 na cidade. É que esses dados que eu estou trazendo são os dados do último documento que a Secretaria lançou, que é o Atlas Socioassistencial da cidade de São Paulo. Aqui nós temos todos os serviços da cidade, né? E, por tipificação, por proteção, a quantidade e a localização no território. Então, se alguém tiver curiosidade, também ele está disponível na internet para baixar, né? E ele é de 2015. Então, em 2015, a gente ainda não tinha as casas-lares. Atlas Socioassistencial da cidade de São Paulo. Entrando na página da SMADES, que é secretaria... Pode. Só não posso ofertar, porque esse é o único que nós temos lá. Então, e todos esses dados que a gente está trazendo estão na página da secretaria, né? O Larcírio é o quê? O Larcírio é um CCA. É um CCA, é um serviço da proteção básica. É que o Larcírio, ele, no conjunto do Larcírio, né, o espaço do Larcírio, ele tem lá dentro o CCA, ele tem um serviço de CJ estadual e ele tem a parceria com a escola do Senai, né? Senac, né? Mas ele é um CCA conosco, conveniado conosco. Tá. Para quantas? 120 crianças, o Larcírio é conveniado. Os CCAs, em sua maioria, são para 120 crianças. 60 na manhã e 60 à tarde, né? Por causa do contraturno. A maioria, 60 crianças. Por exemplo, o NIBS é um CCA, ele tem 500 crianças. Aí ele tem o CEDESP também. Então, a gente tem serviços que tem os 2 serviços no mesmo local. Não mais. Não mais. Não mais. Agora não mais. Então, tudo bem? O SAICA, agora nós vamos para Casa Lar, que é um serviço que vai trabalhar com famílias menores, né? Então, provavelmente, vai trabalhar com 2 famílias. Né? Tipo, 10 crianças, entre crianças e adolescentes, um número menor vai dar uma qualidade de acolhimento. Então, a Casa Lar é um SAICA, é um serviço de acolhimento institucional para crianças, né? Como a gente falava antigamente, é um abrigo, mas é um serviço de acolhimento. E ela vai diferenciar do SAICA, porque no SAICA, o que nós temos hoje são crianças e adolescentes das diversas tipologias, né? Então, são crianças que sofreram abuso, são crianças que estão em fase... Os processos estão sendo tramitando para saber qual é a decisão judicial. A Casa Lar, ela vai ser mais específica. Então, por exemplo, se você tiver uma Casa Lar, aquelas crianças já foram destituídas pelo Poder Judiciário, né, da família. Então, aquelas crianças estão para adoção naquela Casa Lar. Então, elas vão ser vão afunilar mais a vulnerabilidade. Aquela criança já decidiu o processo dela. Então, não está no mesmo espaço, que é um pouco a resposta dele. No SAICA, nós temos crianças que já foi destituída a família, ela está aguardando adoção. Nós temos criança que o processo de abuso sexual está correndo, ela está lá abrigada para a proteção da própria família. Nós temos criança que a mãe está presa e ela não tem ninguém na família, então o Estado abrigou para a proteção, né? Então, nós temos vários. Então, na Casa Lar, se pretende que aquela família
tenham um tipo de vulnerabilidade mais em comum. Né? Então, aquela casa lar, as 10 crianças são as 10 para adoção. São instituições que fazem parceria com a prefeitura, são organizações do terceiro setor. Para fazer parceria com a prefeitura, as organizações do terceiro setor, elas passam por uma série de critérios. Elas precisam ter uma coisa que a gente chama de registro no Conselho Municipal de Assistência Social. Para isso, existe uma série de exigências. Então, o convênio é feito com a organização e a organização monta, né, faz o SAICA, dentro dos critérios que estão tipificados. Tem que ter um gerente, um assistente social, uma cozinheira. Então, tem lá qual é o quadro. É que é muito conteúdo para trazer, né? Sim, a Dom Bosco é uma grande parceira da prefeitura. Então, eu não sei te falar não posso te dizer, porque não sou da região de Itaquera, mas, assim, talvez você esteja falando que a Dom Bosco tinha vários abrigos, porque isso foi antes desse processo que eu contei da tipificação. A partir da tipificação da portaria 46, a gente não fala mais abrigo, a gente fala SAICA. É que a população continua falando abrigo, né? Mas nós, técnicos, agora, e vocês que já sabem, vão nos ajudar, né? O nome é SAICA, porque nós temos SAICA aqui e SAICA lá no Rio Grande do Norte. Nós temos, né? Lembra a ideia da tipificação? O mesmo nome aqui e o mesmo nome lá em Mato Grosso. O mesmo nome e a mesma oferta, o mesmo serviço, certo? Então, não é só uma tipificação de nome, é uma tipificação da oferta, da qualidade, do serviço, do tipo de proteção que a gente está dando. Né? No caso, os abrigos do Dom Bosco, provavelmente hoje são SAICAs. Né? E provavelmente daqui a um tempo o Dom Bosco também tenha um convênio casa-lar, né? Que é uma residência onde teremos uma pessoa que vai cuidar de 10 crianças ou adolescentes. É um tipo de atendimento diferente desse tipo de instituição que você tem uma equipe. Né? Essa pessoa ela vai fazer um tipo de vínculo diferente com a criança, porque é como se fosse uma família. Né? Naquele momento, a relação de vínculo que ela tem será com aquela pessoa. Nós temos serviço de proteção social às crianças e adolescentes vítimas de violência, que a gente fala SPVV, que a gente não colocou a sigla lá, mas é SPVV, que são serviços que fazem abordagem às crianças e adolescentes, oferece atendimento para solicitação de munícipe, faz a referência e contra-referência com os serviços da rede que a gente tem, né? Trabalha em articulação com os serviços de garantia de direito, com o Poder Judiciário, o Ministério Público. Todos os serviços da proteção especial trabalham na articulação e na intersetorialidade com os serviços de defesa e garantia de direito dos adolescentes. Então, com a vara do adolescente, com o DEIJE, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar e com as outras secretarias. No caso do SPVV, ele é mais focado para as crianças e adolescentes vítimas de violência e exploração sexual. Né? Então, quando se recebe denúncia de adolescentes que estão sendo vítimas de exploração sexual, esse SPVV que vai fazer o atendimento. Nós temos também um serviço
na cidade que ele não é específico de adolescente, mas a gente trouxe, porque ele é um serviço muito importante também. A gente chama ele de SEAS, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua, né? Então, esse SEAS é aquele serviço que vocês provavelmente já observaram, aquelas combis, né, que estão nas praças abordando as populações em situação, as pessoas em situação de rua. No caso do SEAS, ele tem um serviço que aborda criança e adolescente e um que aborda adultos em situação de rua. E a gente diz que o que aborda criança e adolescente e adultos é o que a gente chama de SEAS misto, que aborda as duas modalidades, né? O SEAS comum aborda só adultos em situação de rua, mas o SEAS misto aborda as crianças e adolescentes. Aborda é o quê? É ir até o local, ir até as ruas, conversar com essa criança, com esse adolescente, tentar entender por que da situação dele na rua, se ele tem família, se ele não tem família, se ele está ocasionalmente na rua, se ele convive na rua, se ele já mora na rua, e tentar retirar a criança da situação de rua, né? Ele funciona todos os dias, das 8 às 22 horas, né? E ele é de abordagem distrital, regional ou macro. Porque, como ele é misto, por exemplo, um SEAS misto, ele atende a região de Itaquera, Aricanduva e Penha. Então, ele se torna um macro regional. No caso lá da Moca, o nosso SEAS, por exemplo, só atende Moca, mas porque já é uma região grande. Então, ele é pensado na cidade de acordo com os mapas da vulnerabilidade, de acordo com os índices. Então, se no seu distrito não tem uma incidência de criança e adolescente na rua, é um SEAS que vai atender o seu território, o outro território e o outro território. Então, ele vai ser pensado assim na cidade, de forma que ele dê conta de abordar a cidade como um todo. É esse serviço que tem gerado atualmente bastante polêmica, porque em algum momento se reorganizou o atendimento e a abordagem no período da manhã para a população em situação de rua adulta, né? E está se priorizando a abordagem noturna, uma vez que a gente está em período de inverno. No caso da abordagem de criança e adolescente, ele trabalha em parceria com o Conselho Tutelar também, mas ele pode transportar a criança. E aí vai transportar essa criança, se ela for em situação de rua, se ela não tiver essa identificação, para um dos nossos SAICAs, que a gente considera SAICA porta de entrada. Esse SAICA porta de entrada tem 24 horas para informar a vara da infância que recebeu aquela criança, vítima de abordagem, que concordou de ir para o serviço, para que a vara possa averiguar se ele consta como criança desaparecida, para fazer a localização da família. E para proceder aos trâmites para abrigamento ou não, certo? Uma pergunta, a criança tem que concordar? Sim, nós não fazemos, nosso serviço não é nem o de população em situação de rua adulto, nem de criança, não é invasivo e não é... a criança tem que ter o acordo, não leva à força. Por isso que é um serviço de abordagem, é abordagem e convencimento. Então,
Muitas vezes o que acontece é que o serviço aborda a criança, por exemplo, lá na Praça do Bom Parto, aborda a criança, aí no dia seguinte volta e aborda de novo, e vai estabelecendo um vínculo com aquela criança, com aquela adolescente, vai fazendo convencimento, vai conversando da situação até conseguir resgatar da rua. Nós não levamos à força. Nem a população em situação de rua. Cabe um adendo aqui, não é nossa aula, mas cabe um adendo porque você liga enquanto munícipe e diz, olha, aqui na minha porta tem uma família. Está deitada, está frio, né? Então, a equipe de abordagem vai até lá, conversa e tenta fazer o convencimento para retirar a família ou o adulto, né, daquela situação para levar para o acolhimento. Mas se a família, por exemplo, falar, não vou, a gente não leva, deixa lá. Nós não temos força de polícia. Para você retirar uma pessoa da rua, qualquer pessoa da rua, qualquer cidadão da rua, nós precisamos de um mandato judicial. Precisamos de uma determinação judicial para retirar aquela pessoa, né? Nós podemos acionar a saúde, nós fazemos essa intersetorialidade. Acionamos a saúde, se a pessoa estiver mal, acionamos, mas nós não podemos retirar a força. Tá? Se a pessoa estiver, por exemplo, inconsciente, alcoolizada, que ela não tem consciência, só a saúde pode retirar na medida em que ela está correndo risco de vida. Ou, por exemplo, um SAMU poderia retirar, nós não. Né? Volta lá o CEAS, só para entender, ele funciona das 8 às 22 horas. E depois das 22 até às 6 da manhã do outro dia, funciona um outro serviço que chama CAP, que é Central de Atendimento Permanente, que ele funciona só na madrugada, na abordagem em pessoas em situação de rua. Aquele que tem o... para falar dos serviços. Então, olha lá, os números. No CCA, né? Esquece. Aqui, ó, Serviço de Proteção, SPVV, né? Nós temos 17 unidades e atendemos 1.360 adolescentes, crianças e adolescentes, são os serviços que tratam de violência, né? Crianças submetidas à violência sexual e violência. Medidas socioeducativas, aquele serviço que acompanha a família, acompanha a criança que já está cumprindo uma medida, né, de prestação de serviço, OLA. Nós temos 60 serviços na cidade e atendemos 6.030 adolescentes, né, porque criança não cumpre medida, né. SAICA, que são os serviços de acolhimento institucional, nós temos 137 unidades na cidade e capacidade de atender 2.710 crianças e adolescentes acolhidos. NASPD, que é o serviço que trabalha com criança e adolescente com deficiência, nós temos 37 na cidade e 2.490. NPJ, que é o serviço que funciona dentro do CREAS, lá dentro da unidade estatal, nós temos 7 na cidade e temos capacidade de atendimento mês 3.240. Nós temos mais NPJs, mais CREAS na cidade, mas só 7 possuem NPJs, isso em 2015. Estou trabalhando com dado de 2015, vocês me desculpem, mas é o dado oficial da Secretaria. Você está trazendo números, né? Em relação a isso, é suficiente para o atendimento das pessoas que procuram? Ou existe aí uma lista de espera e alguns critérios para serem atendidos primeiros? E as pessoas que são atendidas, no geral, depois têm um acompanhamento, uma orientação para que elas utilizem daquele serviço por um período de tempo? Ou normalmente são ciclos, aquela família usa, depois os filhos adolescentes vão usando, os filhos desses filhos continuam usando? Como que é? Já te respondo, tá?
Eu só vou terminar de falar aqui, mas já te respondo. O SEAS, nós temos 20 unidades na cidade e atendemos mês 4.480 abordagem. E os espaços de convivência para criança, nós temos 2 e atendemos 300. Olha, respondendo à sua pergunta, é assim, a demanda da cidade, né? Eu comecei falando que a gente, quando falei da portaria, a gente está na maior metrópole com o maior número de vulnerabilidades. Então, a gente tem uma rede de serviço que não é uma rede pequena, é a maior do país, mas a gente ainda tem muitas pessoas que não conseguem acessar a rede. Na história, por exemplo, da básica do CCA, a gente tem lista de espera, sim, em vários, e a gente deveria ter mais CCAs para atender mais crianças no contraturno, né? Então, a gente não consegue atender a demanda toda. Nos serviços de proteção, né, nos serviços que são de internação, a gente tem, às vezes, situações de que o serviço, por exemplo, cabe 20 e tem que pôr 22, 23. Né? Isso é negociado com o Poder Judiciário, porque se a criança tem que ser acolhida, ela vai ser acolhida. Então, eu diria que a gente tem uma demanda maior do que a oferta. A Secretaria, provavelmente, se eu conseguisse trazer os números de hoje, a gente já tem mais serviços, a gente vai caminhando. Né? É que assim, a gente tem que trabalhar com o que são dados oficiais, que estão disponíveis para consulta pública. Na tentativa de atender cada vez mais, a gente está sempre abrindo e implantando serviço. O que nos preocupa muito é a questão do congelamento dos gastos por 20 anos. Né? Então, se hoje eu tenho essa rede instalada e não dou conta da demanda, se eu tiver, de fato, os gastos congelados, então a gente vai ter uma situação bem mais precarizada. Né? Então, uma preocupação, tem até uma movimentação na cidade, dizendo que o SUAS resiste, né? Porque a gente tem que tentar proteger o sistema para proteger os serviços, na medida em que, se eles forem fechando, a gente vai ter mais criança e mais adolescente sem proteção. No caso da básica, que a gente lida com as famílias, quando você pergunta, vem a mãe, vem a filha, assim, a situação de pobreza é uma coisa que só se agrava no país. Né? A situação de pobreza é uma situação... assistência, ela não tem como dar conta da pobreza. A pobreza é uma coisa que tem que ser dado conta na intersetorialidade. Né? Porque... ser pobre não é só não ter o que comer. Ser pobre é não ter escola, é não ter lazer, é não ter cultura. Isso é o que a gente considera pobreza hoje. Né? Então, isso, cada vez mais, está aumentando no país. Né? Nossa situação hoje é uma situação, de novo, delicada. Se a gente tiver 20 anos de congelamento, o que nós temos de escola é o que vai ter de escola. Não vamos abrir nenhuma escola, nenhuma EMEI, então não vamos abrir nenhum serviço. Então, as perspectivas para o país não são boas. Né? O que a gente tem hoje? A rede, ela veio crescendo, né? Mas ela não consegue crescer na velocidade que cresce o nível de vulnerabilidade das famílias. Então, nós temos, sim, famílias que estão nessa roda viva da vulnerabilidade, da pobreza, e que você está atendendo. Eu estou, por exemplo, no CRAS, às vezes eu tenho uma família que eu já atendo há 4, 5 anos e que ela não consegue sair daquela situação. Né? Mesmo que a criança está no CCA, mesmo que o adolescente está no CEDESP, mas a família não consegue, porque ela não tem emprego, ela não tem geração de renda. Né? Então, aí, o poder público, o governo aporta, o Estado aportou os programas de transferência de renda. Mas o que a gente conseguiu fazer é tirar as famílias da faixa da extrema pobreza e passar para a faixa da pobreza. A gente não conseguiu tirar as famílias da faixa da pobreza. Então, infelizmente, é essa a situação. Né? A gente, enquanto assistência, está batalhando para tentar reverter esse quadro a favor da proteção, mas é uma luta árdua.
Alguma pergunta a mais? Não, então... Em relação aos prejuízos observados hoje no serviço da assistência social, qual seria dessas áreas que você consegue mensurar maior prejuízo em termos de pouco investimento, pouco gasto naquele setor? Tem algum específico dentro do SUAS? Então, assim, eu vou responder enquanto eu, Conceição Técnica e Assistente Social, né? Porque talvez a Secretaria tenha uma outra visão. Eu acho que a gente tem investido muito pouco nos serviços de básica, né? Se vocês forem... É que, assim, aqui eu não trouxe os serviços da cidade. Atualmente, a cidade investe nos serviços de proteção especial de acolhimento para adultos em situação de rua, né? Então, eu acho que, assim, se a gente não investir em educação e na proteção básica, daqui a 10 anos eu vou ter um contingente maior de pessoas em situação de rua. Se eu não tiver serviços no contraturno da escola, para que essa criança não seja cooptada pelo tráfico, cooptada pelo bandido lá da comunidade, eu vou ter, daqui 10 anos, né, um adolescente que não teve investimento, eu vou ter, talvez, uma pessoa, dificilmente, que vai passar essas vulnerabilidades sozinhos. Eu vou ter uma pessoa cooptada pelo tráfico, né, cometendo delitos, tal. Então, eu acho que a gente investe pouco na básica. Se você vê ali, nós temos poucos serviços. Então, a gente deveria investir mais para fazer essa parceria com a educação, né? Quantas escolas nós temos em São Paulo? Sei lá, 800. Quantos serviços da básica? 50, 80, né? Qual o total lá que a gente tem? Né? Então, eu acho que falta investimento. A gente está o tempo todo correndo atrás do problema que está instalado. População em situação de rua é um problema grave, ele está instalado na cidade, está crescendo, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar para as crianças e adolescentes, principalmente para aquela família que ainda está conseguindo manter seus vínculos, ainda está conseguindo pagar seu aluguel, ainda está conseguindo mandar sua criança na escola. Então, eu acho que falta aí. É minha opinião enquanto técnica, né? Não é a da secretaria. Mais alguma pergunta? O atendimento em todos os setores que eu vejo é de 6, vamos pôr, de 6 a 15, de 6, né? E essa criança que está no SEI, que vai até a idade de 4 anos, depois do ano seguinte vai para a EMEI e não tem proteção, a não ser a família, no caso. E como eu trabalho em SEI, eu vejo muita mãe reclamando que perdem o trabalho justamente porque não tem com quem deixar essa criança. Não tem como atender essas crianças via SAS? Então, como eu expliquei, os serviços são tipificados, né? Então, não tem, nesse momento, como atender a criança. Agora, nas conferências de assistência social, que nós temos conferências a cada 2 anos. Inclusive, agora, na cidade de São Paulo, nós acabamos de ter a conferência municipal. Já foi apontado esse buraco, né, dessa falta de atendimento dessa criança de 4. Então, uma das deliberações da conferência é que se aumente a faixa etária, que se aumente para menos, né, diminua a faixa etária de atendimento das crianças. O passado, né, quem é antigo lembra que as creches, hoje 6, eram da Secretaria de Assistência. Então, na passagem das creches para a educação, ficou entendido que, através da LDB, ficou determinado que essa parte da infância seria de responsabilidade da educação. Então, a educação deveria ter serviços de horário integral para o atendimento dessa criança. Quando ela passasse da faixa de atendimento da educação, passaria para esses serviços no contraturno.
Existe até uma linha de pensamento na secretaria de que os CCAs devam passar para a educação. Né? Existe uma discussão desse caráter, de que, assim como se passou a 6, se passem os CCAs na medida em que a criança vai para a escola e, no contraturno, o CCA é um serviço da educação também. Isso é uma coisa para se discutir aí nessa próxima década, né? Não sei quando vai se determinar. Mas, assim, a gente já tem apontado, sim, essa falta de proteção social para essa criança, só que a gente não tem ainda instrumentos legais para atender. Né? Então, o CCA não atende mesmo, ele fica na demanda. É um buraco, né? A gente chama um vazio. Né? É um vazio de atendimento. Né? Tudo bem? Gente, eu espero ter contribuído para que vocês entendam um pouco dos serviços e quero agradecer a paciência até esse horário. Obrigada. Me coloco à disposição. Bom, em nome da Escola do Parlamento, nós agradecemos a Conceição Mingato, né, que se dispôs a contribuir aí, né, com esse debate. Foi muito interessante, muitas informações aí que eu também não tinha. Né. Espero contar com tua presença outras vezes, porque nós temos ali a diretora executiva, a Ilza, que também é assistente social, correu atrás e conseguiu o teu contato aí, tá bom? Informações. Então, em nome da escola, nós agradecemos a Conceição aí, espero voltar outras vezes. Agora, eu tenho uma informação geral. Eu liguei para a SME, o setor lá de Celfor, não acharam ainda a portaria de publicação, exatamente para confeccionar os certificados. Ficou de retornar, mas está em reunião, e depois eu vou conversar com eles. Então, assim que o certificado estiver pronto, eu envio um e-mail, uma mensagem de e-mail de vocês, tá certo? Aí eu mando uma cópia por e-mail e quem precisar do original pode retirar aqui, tá certo? Oi? Eu mando, assim que tiver lá a publicação, estiver prontinho, eu mando uma informação, olha, pode retirar. Porque aí eu já mando também uma cópia do certificado eletrônico em PDF. Aí quem quiser imprimir em casa, imprime em casa. Ou se precisar do original, pode retirar aqui assim que eu enviar uma mensagem. Ok? Tudo bem? Então, nós agradecemos. Quem não assinou, por gentileza, assine aí que eu vou encaminhar a cópia dessa lista de presença para a SME. Tá? Então, não esqueçam de assinar. Tá bom? O material também, nós já recebemos o material dos palestrantes. Envio a partir de amanhã, começa a mandar. Tá bom? De todos. Ok? Todos receberam uma mensagenzinha dizendo, ó, sua inscrição está confirmada? Receberam. Então, é nesse e-mail que eu vou encaminhar as informações, ok? Então, nós agradecemos a presença de todos e todas e até a próxima oportunidade. E curtam a página, tá certo, da Escola do Parlamento lá no Face, tá bom? Divulguem que nós teremos vários eventos destinados exclusivamente aos profissionais em educação, ok? Até a próxima.